Olá, Silvia Coelho Matos. O nosso tema de hoje, nós vamos falar sobre a frequência de energia. E, conforme os filósofos gregos, incluindo Aristóteles, eles acreditavam que as plantas obtinham a sua energia do sol. Porém, na verdade, a energia das plantas vem do sol. As plantas usam a energia solar para transformar o gás carbônico que vem do ar e água que vem do solo em alimentos e combustíveis. A esse processo é dado o nome de fotossíntese. As plantas, elas podem contribuir para uma sensação incrível de bem-estar e ajudam as pessoas a ficarem mais calmas e otimistas. Além disso, sabe-se que as plantas reduzem a pressão sanguínea devido à sua natureza de aliviar o estresse. O ser humano armazena energia extra na forma de gordura e não na forma de carboidratos, como podem fazer as plantas. Isso acontece porque os animais se locomovem e precisam de mais energia que as plantas. Então, vocês têm ouvido eu falar em todos os vídeos que nós devemos aprender, que é o ficar em casa, nos introspectar, ou seja, antes de ficar criticando as pessoas, reparando em defeitos alheios, criticando atitudes, que se comece imediatamente essa reforma por si mesmo, fazendo a sua limpeza e regeneração interior. Eu tenho falado direto sobre o nosso preparo para ficarmos longe e imantados com nossa aura bonita, afastando todos os fluidos e energias negativas. Neste processo, acabamos, sem perceber, nos afastando de pessoas negativas e tóxicas, porque a nossa frequência não combina mais com esses tipos de energia, percebem? Passamos por um processo seletivo de proteção a partir do momento que mudamos a nossa frequência. Se estamos falando hoje de frequência de energia, vocês devem saber que existem energias psíquicas que são benéficas e outras que prejudicam você, prejudicam o ser. Ao encarnar, os pensamentos e ações emitem energias que circulam em todo o nosso corpo físico. Já ao desencarnar, elas se transparecem por meio do perispírito, que é o nome dado por Allan Kardec, é o elo de ligação entre o espírito e o corpo físico. Muitas vezes, à primeira vista, algumas pessoas de nossa convivência podem ter pouco em comum conosco. Vocês já repararam? Às vezes a gente tem mais afinidade com pessoas que não são do nosso sangue, da nossa família. E diz o ditado: os opostos se atraem, porém eles podem não se dar bem com o tempo. Isso acontece porque os espíritos em questão, eles podem estar em diferentes níveis de evolução. Cada um tem a sua evolução ao seu tempo.
Cada um vem aqui para cumprir algumas provas completamente diferentes dos outros. Alguns seguem pela linha do bem, pelo entendimento, pelo aprendizado, e outros estacionam. Então, não é possível que o nível de evolução aqui na Terra seja igual para todos. O nível de compreensão e entendimento é diferente de um ser para outro ser. Essa psicosfera individual, ela acaba gerando inúmeras situações incompreendidas por alguns das relações sociais. E quantas pessoas que, por trazerem o odor psíquico de antipatia, animosidade, beligerância, são excluídas dos grupos sociais, dos círculos de amizades que se formam na escola, numa classe escolar, no caso, ou até mesmo no ambiente profissional. Essas pessoas passam a ser evitadas sem que os demais tenham uma explicação pontual ou racional para essa ocorrência. Eu lembro de um exemplo que a gente costumava, contar enquanto adolescentes. Aquele famoso gangorra. O que é gangorra? Quando um senta, o outro levanta e vai embora. Por quê? Exatamente essa antipatia, que não se sabe de onde vem. Muitas vezes, pela toxicidade, a gente fala que essas pessoas tóxicas, elas contaminam. Então, de repente, a hora que essa pessoa chega, todo mundo se afasta. Por outro lado, quando não despertam a simpatia de muitos ainda no primeiro contato, aquela simpatia, nossa, parece que eu já vi, que eu conheço, nossa, essa pessoa pensa igual eu. Então, são espíritos que já trazem o rastro vibratório da amizade, da compreensão, da ternura, e aí acaba gerando a aceitação junto aos demais. E inconscientemente sentem-se bem diante daquelas pessoas. Porque é muito interessante, isso acontece constantemente. Nós temos aprendido com os espíritos superiores que tudo que vibra no universo tem nos demonstrado essa realidade. E o que tudo isso significa? Nada mais são do que a frequência das energias que nos atingem, que nos revigora, que nos enfraquece. Se formos pensar desde o processo evolutivo, quando se vincula ao átomo, já apresenta essa força magnética oriunda da lei da atração. Vamos lembrar aí do conceito constante em um livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. Essa vibração, ela revela nossa condição evolutiva e nosso estado íntimo. Equilíbrio ou desajuste, paz ou violência, calma ou irritação e outros sentimentos mais exteriorizam-se através das ondas mentais e energéticas que cada um de nós emite. No campo das mortes violentas ou da incidência da criminalidade, nós vamos encontrar também explicações nas emissões energéticas da alma, que revelam os débitos morais que estas já trazem para essa encarnação aqui atual, o que nos demonstra a justiça divina, porque foi Jesus quem nos ensinou que cada um receberia conforme as suas obras. Então, pessoal,
Aí vocês estão começando a entender como é que funciona a questão vibratória da alma nas mais variadas situações da vida, que nos cabe o desafio e o empenho de educar os nossos sentimentos, ou, como diz o Espírito Camilo, educa as tuas energias através das espontâneas e necessárias disciplinas, de modo a conquistares a paz, a alegria, a saúde e a harmonia para o teu amanhã, que começa desde hoje. Eu deixo aqui essa dica. Esse tempo que você tem ficado em casa, comendo alimentos nutritivos, tomando sol, respirando ar puro, aproveite para analisar mais o seu eu, para você fazer as suas limpezas espirituais, se irmanar de boas energias e com isso estará se protegendo de energias negativas. Fique com Deus. Gostaria que curtisse, fizesse a sua inscrição e compartilhasse com os seus amigos. Até mais e um beijo no seu coração.